Ali. Bom, então a gente vai apresentar um trabalho sobre um algoritmo de programação dinâmica para o problema da mochila binária. Então, primeiro vamos entender qual que é o problema da mochila binária, né? É, o problema, na verdade, ele se pauta em uma mochila que tem uma capacidade máxima em peso, por exemplo, e você tem vários itens, vários blocos com vários pesos diferentes e vários valores diferentes também. Então, qual que é o grande desafio da mochila binária? É você encontrar o que melhor comporta em questão de valor e peso dentro da mochila. O que que isso quer dizer? Se eu tenho 15 quilos de capacidade na mochila, como é o caso do nosso exemplo, você tem blocos com diversos pesos. Então, eu quero que eu consiga colocar o maior valor possível agregado, que é o valor que ele tem para cada bloco, dentro da capacidade que ele tem, da mochila. Então, por exemplo, a gente coloca aqui as entradas exemplo, que eu tenho a capacidade máxima da mochila 6 unidades de peso, certo? Eu tenho quatro itens diferentes, com peso 2, 2, 3 e 1. Então, minha saída, que é o que eu quero na saída, na verdade, pode ser duas coisas, na verdade. Ou os itens selecionados que foram os escolhidos para compor a mochila, ou o valor total máximo da minha saída. Então, para esse caso que a gente colocou aqui de exemplo dos nossos pesos e valores, os itens selecionados que melhor encaixam são o 2, o 3 e o 4. Por quê? Porque eles compõem o peso da mochila, que é 6 quilos, e, além disso, eles agregam o maior valor, que é de 29. Então, minha saída poderia ter sido tanto o peso total, que seria os itens selecionados, que seriam o 2, o 3 e o 4, ou o meu valor máximo, que seria o 29. Bom, na prática, a gente consegue observar esse problema da mochila binária em vários setores dos mais diversos campos. Na área da logística e do gerenciamento de estoque, por exemplo, a gente consegue traçar uma analogia entre o espaço disponível ou o limite de peso dos veículos de transporte com a capacidade da mochila e os valores e os pesos dos itens a serem colocados na mochila, como sendo os valores e os pesos das mercadorias a serem colocados nos veículos de transporte. Então, se a gente consegue achar uma solução para o problema da mochila binária, nesse contexto da logística e do gerenciamento de estoque, a gente consegue uma maior otimização da seleção de mercadorias que devem ser carregadas em um veículo de transporte com finalidade de maximizar o valor total das mercadorias, respeitando o limite e o peso, o limite de peso ou espaço disponível. No contexto das finanças e investimentos, a gente consegue traçar um paralelo entre os ativos, que têm retornos, que podem ser comparados com os valores, e riscos, que são comparados com os pesos, onde o objetivo final é maximizar o retorno total, respeitando um limite de risco específico. Então, se a gente tem uma solução para o problema da mochila binária nesse contexto, a gente consegue uma criação de uma carteira de investimentos ótima, né, que tenha a maior rentabilidade possível. Dentro de um contexto de planejamento de projetos, a alocação de recursos como mão de obra, orçamento ou tempo a diferentes tarefas de um projeto, ela é muito importante. Então, se a gente tem uma solução para o problema da mochila binária, a gente consegue aplicar nesse contexto para maximizar os benefícios totais do projeto, respeitando os limites de recursos. Bom, sabendo que o problema da mochila binária, então, é um tópico muito relevante dentro de vários setores na atualidade, a gente analisa uma solução para esse problema, que é o algoritmo de programação dinâmica. E por que a gente escolheu ele? A gente listou, então, alguns benefícios desse algoritmo em relação a outros, sendo o primeiro deles a eficiência. O algoritmo de programação dinâmica, ele proporciona uma resolução de maneira eficiente, porque a complexidade de tempo e de espaço é O de n vezes W, onde n é o número de itens e W é a capacidade máxima da mochila. Isso é mais eficiente do que tentar todas as combinações possíveis, por exemplo, porque esse tipo de combinação teria uma complexidade exponencial. Essa eficiência maior que a gente consegue através do nosso algoritmo, ela é crucial para lidar com um conjunto de itens e capacidades maiores em um tempo bem mais razoável. Outro ponto positivo do nosso algoritmo é a estrutura de subproblemas sobrepostos,
que significa que dentro da estruturação do nosso código, as soluções para os subproblemas menores são reutilizados para calcular soluções para subproblemas maiores. Isso evita a necessidade de fazer o mesmo cálculo várias vezes. Um outro benefício do nosso código é a simplicidade de implementação, porque, embora o problema seja desafiador do ponto de vista computacional, o algoritmo de programação dinâmica é relativamente simples de entender e implementar. Ele se baseia na construção de uma tabela bidimensional para armazenar soluções de subproblemas. Isso facilita não só a compreensão, mas também a visualização do problema e o desenvolvimento da solução. Outro benefício do nosso algoritmo de programação dinâmica é que ele proporciona uma solução ótima. Isso significa que ele encontra a combinação de itens que maximiza o valor total na mochila, respeitando a capacidade máxima. Isso é um ponto crucial em aplicações práticas, como as escritas anteriormente, nos exemplos que eu dei, onde maximizar o valor ou benefício é um objetivo importante. Chegando no fim, outro benefício do nosso algoritmo é a aplicação em tempo real, pela eficiência já dita, né, que é uma eficiência ótima. Então, ele pode ser aplicado sem que o problema tenha que parar para que o algoritmo seja aplicado. E, por fim, o nosso algoritmo também é super flexível, porque ele tem uma fácil adaptabilidade para variantes de problemas da mochila binária, como a mochila com múltiplas dimensões, sendo o peso e volume um exemplo desse tipo de problemática, permitindo que ele seja utilizado em uma ampla gama de problemas de otimização. Bom, agora, como vocês já viram, o problema da programação dinâmica é que a gente tem que obter o maior valor possível com uma capacidade, né, um peso limite na nossa mochila. A gente tem que entender a ideia. Então, a ideia é realmente usar a programação dinâmica, que vai se basear o quê? Então, a gente vai pegar a nossa mochila com uma capacidade total, né, a capacidade máxima, e vai trabalhar com mochilas menores, e fazendo isso a cada passo. E para isso a gente monta essa tabela bidimensional. Então, como você pode ver, como a gente pode ver na imagem, a tabela da esquerda, onde tem I, V e W, vai representar os itens, os valores e os respectivos pesos de cada item em questão. E na nossa tabela direita, a gente vai traçar na linha de cima, que vão representar as colunas, os pesos. Então, a gente vai fracionar o nosso peso, nossa capacidade total, que no caso é 6, de exemplo, em números inteiros, começando de zero. E na parte da esquerda vão ser os nossos itens, também fracionando eles, começando de zero. Dessa forma, é possível ver que a primeira linha é totalmente zerada, assim como a primeira coluna. Isso é justificável porque com o item I de zero você não tem nenhum item para adicionar na mochila, então um I de zero seria nenhum item, então os valores seriam zero, independente do peso. Assim como você tem um peso de zero que você não vai poder adicionar nenhum item. Então, no nosso exemplo em questão, quando você parte para o I igual a 1, é, é, é importante pensar primeiro que a gente vai passando de linhas, então a gente desce para o I igual a 1. E a gente pode ver que o I igual a 1 ele tem um peso de 4, então com peso de 3 até lá você não vai poder ter nenhum valor adicionado, e com peso de 4 para cima você vai adicionar o valor dele. Por quê? Porque a cada linha você vai analisar o I em questão, ou seja, o item em questão, e seus antecedentes. Então, a partir do I igual a 2, você vai estar analisando o item 2 e o item 1. Ou seja, o item 3 é um bom exemplo, em que ele tem um peso 2, então a gente vai adicionar ele, enquanto os itens 2 e 1 não. E aí dá para anotar, por exemplo, no I igual a 3 e com peso de 5, assim como com peso de 6, que a gente obtém um 7 e um 8. O que seria isso? A gente está somando o item 2 com o item 3 para somar 7 e o item 1 com o item 3 para somar 8. E não ultrapassamos o peso em questão, ou seja, eu mantenho o meu peso de 5 e o meu peso de 6, como é possível ver na tabela. E isso é importante porque essa é a solução dos subproblemas que o Pedro tinha falado. E a nossa solução final da nossa tabela vai estar no canto inferior direito, que vai ser o nosso I
o nosso item máximo, ou seja, os 4 itens em questão e a capacidade máxima. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre a eficiência do algoritmo. Como a gente falou, é um algoritmo que tem uma complexidade no tempo boa, que ele não tem muito problema com isso. Então, como a gente tem uma tabela bidimensional e nossos parâmetros da tabela, como mostrado aqui, são o i e o w, nossa complexidade, na verdade, que ela fica à mercê disso. Então, como é formada uma tabela em formato de um retângulo, você tem o n vezes o w, então a sua complexidade é proporcional a esse produto. Então, o algoritmo de programação dinâmica tem essa complexidade de O de n vezes w. Já a eficiência, a complexidade de espaço, ela acaba sendo basicamente a mesma ideia. A gente tem uma tabela que para essas soluções, a gente tem dimensões de n mais 1 e w mais 1, certo? Então, para armazenar tudo isso, a gente precisa, novamente, de um produto de n e w para conseguir armazenar todos esses dados na tabela. Além disso, precisa de uma linha adicional para adicionar os resultados dos subproblemas anteriores. Então, o que acontece? A gente tem, além do N e do W que foram citados da tabela, a gente tem meio que uma linha auxiliar para a gente ir gravando todos os resultados dos subproblemas anteriores. Então, a gente tem uma complexidade de O de n vezes W mais O de n. Mas isso pode ser simplificado só para O de n vezes W por conta de que a complexidade de n vezes W é maior do que a só de n. Então, a gente pode simplificar para um O de n vezes W. Ao mesmo tempo, existem outras abordagens que não a programação dinâmica, que levam a reduzir a complexidade no espaço, mesmo que isso custe, por exemplo, uma maior complexidade no tempo. Mas não é o caso da nossa análise em questão, porque a gente está analisando em questão do algoritmo, da programação dinâmica, perdão. Então, nossa complexidade de espaço acaba sendo o O de n vezes W. Então é isso. Obrigado, Rash. Valeu. Valeu! Valeu.